Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, de onde tu estiver. Aqui estamos falando do Tagarelar, um podcast que surgiu a partir de uma menina que falava muito e que tinha um sonho de entrevistar. Então, eu estou aqui super alimentando esse desejo dessa menina e entrevistando pessoas, assim como eu, com as suas histórias comuns a todas nós. Então, hoje, a minha convidada é a Gabriela Santos. Eu vou deixar que ela se apresente, né? Melhor do que eu. Diga quem é, então. Olá, Gabriela, quem é você? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. É, Bom, essa já é uma pergunta complexa, né? Quem Muito. é, quem se é tão difícil de se definir, né? Muito. Assim, para além dos rótulos, né? Eu acho que eu posso dizer, assim, hoje é que eu sou uma mulher buscadora de mim mesma, assim. Eu não consigo definir ainda exatamente quem eu sou, né? Eu acho que eu ainda estou em busca. Talvez um dia eu saiba um pouco melhor. Sim. Hoje eu tenho pistas, e a cada dia eu acho que eu gosto mais de quem eu realmente descubro que eu sou, assim, né? Então eu tô feliz nessa jornada. Ai, que lindo, Gabi. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente já se apresentar não na caixinha, mas assim de alma, assim, é muito bonito, assim, muito transformador, assim, esse olhar, assim, que tu já traz, né? Eu queria Uhum. começar te perguntando, porque quando te conheci, né, eu conheço, para quem está nos escutando, né, eu conheço a Gabi há muito tempo, né, há muito tempo, assim, mas o teu nome, né, eu conheci com outro sobrenome, assim, então hoje a gente fala Gabriela Santos, mas houve uma transição, assim. Por que que tu hoje escolhe falar, assim, Gabriela Santos, né, e esse nome nunca foi usado por ti, né? Qual é a história desse nome? Bom, eu acho que, assim, eu não sei quando eu deixei de usar o dos Santos, mas desde que eu lembro, eu uso Gabriela Fernandes. O nome completo é Gabriela Fernandes dos Santos, né? E, enfim, sempre usei o Fernandes porque, sei lá, soava melhor, era um nome mais forte, digamos assim, ficava mais, né, marcante, digamos, né? Tem muitos santos por aí, então o Fernandes acaba destacando Destaque. mais, né? Gabriela também é um nome que eu sempre estudei com outras Gabrielas, então, é, de certa forma, era o nome que ficava mais em evidência porque era o diferente que tinha ali, né? Claro. Então, eu não sei exatamente quando foi que eu parei de usar o dos Santos, mas muito recentemente eu me dei conta disso, né? E foi a partir, assim, de uma conversa nossa, né? Aham. Até foi tu que trouxe essa questão do Sim, nome, né? De cômodo, de como se apresenta, né? Se é o muito. nome de casado, se é o nome de solteira, quem que eu sou nessa identidade, né? Sim, muito. E me veio isso muito forte, né? Me veio a pergunta assim, quem que eu excluo quando eu excluo do Santos, né? É Quem que eu muito excluo bom. do meu sistema quando eu faço isso? Então, eu resolvi resgatar isso faz muito pouco tempo, Hum. né? E acho que veio num momento muito interessante, assim, de vida, porque eu tô entrando, né? Eu sou fisioterapeuta de Uhum. formação, e eu tô entrando nas terapias holísticas, né? E eu demorei bastante tempo para me assumir esse lado Ótimo. mais místico, esotérico, esse lado que foge assim daquele mundo acadêmico, né? Tradicional, né? Tradicional, enfim, né? Cientificamente comprovado, tudo mais, né? E tu teve essa E fase em algum momento de, tipo, não acreditar em nada que não seja da ciência, né? Aquela coisa. Teve essa fase? Cética? teve super, Ah, super cética, teve essa parte. Mas e aí o gancho, né, com o nome foi de justamente
me permitir entrar nesse universo mais holístico e trazer os santos, porque quando a gente olha que forte, né? Se eu tô entrando nessa área, eu tô falando sobre espiritualidade, eu tô falando sobre questões que estão além da matéria, né? Sim, E eu tenho um Santos no sobrenome, olha como isso é forte, né? muito. Então veio de um resgate, assim, de uma acomodação de tudo isso, eu acho, sabe? E agora o que eu posso dizer é que eu sinto que eu tô mais perto dessa essência que a gente falou ali no início, né? Dessa Sim, sim. busca, assim, tipo, foi como se eu resgatasse mais um pedacinho de mim mesma, né? Nossa, que legal, Gabi. Assim como se tu pudesse integrar, né? Integrou mais um pedaço, assim, da tua história, que muita coisa fica, né, para trás, assim, né? E eu até quero aproveitar esse gancho para te perguntar, assim, então, como que tu percebeu que estava acontecendo essa transição, né? Tu é uma fisioterapeuta super maravilhosa, assim, super cheia de técnicas, mas né, em que momento que tu sentiu, assim, a necessidade dessa mudança, assim, né? Porque a gente sente, né? Uhum, uhum. Bom, eu ah, me considero uma fisioterapeuta generalista, eu sempre olhei para o todo, assim, né? Isso sempre foi meu. Eu nunca consegui olhar para uma pessoa pelo determinado problema que ela estava apresentando naquele momento, né? Ah, Mas sim para aquele todo. Eu sempre busquei olhar para o todo, para o social, para o psico, né, para o emocional daquela pessoa ali que estava comigo. E eu sempre indiquei muitas terapias e muitas coisas que estavam fora da minha área de atuação, né? uhum, E por sempre fazer também muitas coisas. Então eu sempre fiz muito, fui muito atrás, eu faço terapia desde que eu tenho 16 anos de idade, fiz vários tipos de terapia, fui de psicoterapia, né? Fiz psicoterapia corporal, fiz meditações ativas, sempre fui em busca de me conhecer e através disso eu fui conhecendo essas terapias. Então, à medida que eu ia legal. conhecendo e indicando, né? Claro. O meu contato maior foi na residência, porque eu fiz uma Ah, residência em saúde coletiva. uhum. Queria saber mais sobre isso também. Isso. Então, ali em 2018, eu iniciei nessa residência de saúde coletiva, que foram 2 anos, assim, super intensos, né? E foi uma formação, assim, que me abriu muitos horizontes, muitas Que bonito. portas, justamente porque tem esse olhar para o todo, né? Quando a gente fala em saúde coletiva, a gente está Legal, ali falando em saúde da família, olhando aquele contexto onde a pessoa vive, aquela legal. comunidade, as políticas, né? Todo aquele conglomerado que no final das contas impacta naquele ser humano que está ali Sim. buscando uma atenção de saúde, E tu tinha né? bastante prática na residência, assim, teve Ah, atendimento. muito! A gente tem muito. Ah, que bom, assim, né? Um momento de desconstrução da fisioterapia em mim, inclusive, Interessante. porque é, foi imagina assim, eu me formei em 2015 Uhum. e primeiro eu trabalhei por conta, atendendo domiciliar, né? Depois eu fui atender num centro de especialidades, então eu fui para um Sim, centro, tinha lá um consultório, né, um ambulatório de fisioterapia equipado, tal, tal, tal. E depois eu fui para a residência. E quando eu cheguei na residência, eu cheguei numa ESF, uma estratégia de saúde da família, que não tinha estrutura para fisioterapia, né? Tinha a estrutura básica da ESF. claro. Então, eu Desafiador. cheguei, eu cheguei ali e disse, e agora? Né? O Como que que eu que... trabalho? E Exato. encontrando, né, uma área social, assim, que é uma área que admiro muito, assim, né? É uma área que precisa, é muito carente de atendimento e desse olhar mais amplo, assim, e humano também, né? Exatamente, exatamente.
Então, quando eu cheguei, e não tinha, né? Eu não tinha os recursos fisioterapêuticos ali para atender. Então, o que eu tinha? Eu tinha os recursos educativos, né? Então, como que eu posso transferir esse conhecimento para as pessoas de uma forma que elas consigam aplicar isso na vida delas de alguma forma, né? E foi basicamente isso, assim, essa desconstrução. Eu tive transformar as tecnologias duras, que a gente chama, que são as técnicas, né? Então, o Uhum. meu atendimento é formado de um atendimento extremamente tecnicista para um atendimento de tecnologias leves, que são esses que a gente Lindo. usa os recursos que a gente tem de educação e saúde, que a gente tem, né, desse olhar mais amplo mesmo para o ser humano. Lindo. E, e aí desconstruiu, desconstruiu tudo. Então aí tem, pelo que eu te entendo, assim, tem a base, então, desse lugar que hoje tu já atravessa, assim, mais livre na fisioterapia, né? Tipo, tu já anda mais livre, então aí é a base, né? Tu enxergou o Exatamente, ser humano como um ser completo, né? exatamente. Para além de um corpo, né? Isso. E o interessante, né, que é o mais rico dessas formações, assim, multidisciplinares, é Sim, justamente a gente ter o contato e trabalhar em equipe, né? sim, Então, ali junto tem a psico, tem a assistente social, tem a perfeito. nutri, tá ali todo mundo pensando junto naquele caso, discutindo. Então, isso enriquece muito, né? E eu diria que é impossível, depois de uma experiência dessas, tu conseguir voltar para uma caixinha. Nossa, com certeza. São Por 2 anos, né? 2 anos, 2 anos. Um ano inteiro na assistência, assim, com toda essa Aham, parte de assistência, e o segundo ano nas políticas, mas tá. também com apoio, né? Então a gente tinha também uma parte que era de matriciamento, que a gente chama, né? Quando o fisioterapeuta vai lá com a equipe discutindo casos com as equipes e auxiliando com o olhar da físio outros profissionais de saúde, os enfermeiros, né, os Ah, médicos sim, que legal isso. ali. Então também tinha essa parte e a parte de gestão mesmo, assim. Então ele era um ciclo inteiro, né, completo, assim, essa Claro. formação. Foi bem legal, assim, para ter uma ideia geral de como que o sistema Como que funciona, né, funciona? também. E assim, Gabi, dentro, né? Eu nunca atuei assim, somente assim, numa pós, né? Que estava dentro do SUS, né? Dentro do Sistema Único, assim. Então, mas eu não atuei, eu estava ali como educadora física, né? Mas o que eu queria te perguntar é assim, ó, se nesse meio tu teve, principalmente no contato com as pessoas, acesso a esse olhar assim para o lado espiritual, assim, se tu conseguiu ali já começar a ter acesso ou ainda não. Sim. Na própria formação da residência, a gente tem a parte de atendimento, né? E a gente tem também a parte que a gente estuda muito, né? E vai atrás dessas coisas. Então, muitas coisas eu tive acesso ali. O rei, Uhum. por exemplo, foi uma prática que eu tive contato lá na residência, porque o reiki é uma prática integrativa complementar reconhecida pelo SUS, Reconhecida. Aham. né? Então, eu tive esse contato, não fiz a minha formação lá, mas eu tive esse contato, eu fui atendida, eu vi as pessoas sendo atendidas, Ah, eu que sentia aquilo em mim, lindo. né? Então, Ah, foi muito então eu tenho uma pergunta. diga. Isso que tu disse agora, né? Tu foi atendida. Tu era uma pessoa cética. Como que foi pra ti ser atendida com o reiki, né? Eu acho isso muito lindo, assim, né? Tipo, como que foi? O que que tu sentiu? Sim, foi bem maluco. Num primeiro momento, assim, foi bem maluco, porque é isso, assim, tu tá assim, eu sou uma pessoa muito sensível, então eu Uhum. percebia a energia em mim, né? E foi nesse processo, foi justamente ali que eu consegui me abrir mais Uhum. para essas terapias, para esse olhar mais
espiritual mesmo, assim, né? Então, quando eu fiz, foi uma enfermeira do posto de saúde que aplicou em mim, né, para eu conhecer, para saber como é que era aquilo, né, aquela vivência que a gente faz também entre os colegas. E enquanto ela fazia, eu estava sentindo aquela energia pulsando dentro de mim, assim, e onde ela estava com a mão, eu sentia o calor da mão e eu sentia aquilo dentro de mim, o meu coração a mil, né, e aquela energia Mas, pulsando. Então, quebrou o ceticismo, né? perfeito. Foi na prática, né? Foi em ti, recebendo ali, que lindo. E também vendo outras pessoas sendo tocadas por isso, né? Por essa Exatamente. energia. Eu tenho muito Uhum, orgulho de saber que isso hoje, né? Que o reiki hoje é incluído, né? uhum, Como uma prática integrativa, assim, que isso enche, assim, nosso coração, assim, de ver, sabe? Esse olhar mais amplo, assim, né? Pro sim, SUS, pro nosso SUS. com E certeza. a formação em reiki tu fez, então, tipo, quando? Ah, daí demorou um tempo, né? Porque apesar do ceticismo ser quebrado, e aí eu fui em busca de muito mais coisas espirituais, assim, muito mais terapias voltadas para essa área. Mas mesmo assim, eu trabalhar com isso também não Uhum, dá. Tinha claro. uma coisa ali que, não, eu só Tem um preciso caminho. saber. É um Eu caminho a sou... se percorrer. Exatamente. E tem um gato querendo passar aqui na frente. Faz parte. Né? No primeiro episódio tinha cachorros se manifestando, Ó, faz parte. vai, É a vida como vai ela é. É a vida como ela é. É. E aí, a formação em Reiki, na verdade, eu fiz no final do ano passado. Tá. Uhum. E isso Então, já foi bonito, assim, pra ti. hum, Isso, como é que foi pra ti, assim? Foi bonito o processo? foi. Na verdade, assim, foi uma necessidade. Eu senti a necessidade de trabalhar a minha energia. Porque Legal. eu percebi, eu fui daí ao longo do tempo, percebendo que eu realmente sou sensível, né? E o meu trabalho com a fisioterapia, ele teve muito voltado para o atendimento com pessoas com dor, Uhum, né? claro. Era o meu principal fazer ali na fisioterapia, né? Eu trabalhava com a liberação miofascial e trabalhava com os exercícios, mas voltados para esse público específico de pessoas com dor, né? E essas pessoas, além da questão física delas, né, elas também têm muitas questões outras envolvidas, né? A Uhum, pessoa com sim, dor tem as suas situações emocionais, tem as suas questões sociais, né? Enfim, e também espirituais, né? muito. E eu acabava não conseguindo bloquear muitas vezes. Muitas vezes eu carregava aquilo comigo. Entendi? Então, eu me sentia drenada, né? E que a minha energia tinha sido doada no meu trabalho, então a pessoa ficava ótima, mas às vezes eu saía. Claro. Tu é que saía atravessada por aquilo, né? Exatamente, às vezes eu saía, tava acabada, assim, né? E aí eu fui percebendo isso, que tipo, tá, tem alguma coisa acontecendo que isso aqui não tá legal, né? E aí fui atrás de saber, fui fazer outras terapias e fui conversando a respeito disso com essas pessoas que trabalham na área, e aí foi isso, né? Não, tu é muito empata, tu tem uma empatia que é natural tua, então tu acaba atraindo, tu precisa aprender a te defender energeticamente, né? Claro, claro. É bem de uma pessoa muito sensível mesmo, né? Uhum. Essa Sim. sensibilidade, ela é uma coisa que tu percebe desde sempre, desde pequena, ou é mais assim agora? Sempre foi. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que sim, desde pequena, desde criança, assim, eu sempre fui essa pessoa de é, é, consolar, sabe? Eu me lembro que eu era criança e eu fazia Uhum. isso, assim. Já Então, pequena. sempre teve isso comigo, assim, né? É muito forte. E não é que eu deixei de fazer, né? Eu continuo Claro.
né? Isso tá em mim, assim, essa questão de querer ajudar a pessoa, né? E é isso, tá em mim, né? Faz parte um pouco do que eu sou também. Mas o que eu faço agora é conseguir me proteger, né? Para que eu não me esvazie nesses momentos, né? Claro, sim. Tu vê como que interessante tu trazer isso, assim, realmente, assim, tu falando dessa Gabi pequena, assim, me vem muito isso, assim, como tu continua fazendo, tanto depois na físio, né? E isso me faz, assim, querer te perguntar uma coisa que é a raiz, assim, dos nossos processos, assim, de quem quer se conhecer melhor, né? A infância é o chão, né? Por onde iremos caminhar a vida inteira, né? Então, eu queria te perguntar, Gabi, quando criança, a Gabi pequena, o que ela queria ser quando crescesse? Quais os sonhos que essa menina tinha? Nossa, a Gabi criança era extremamente exibicionista. Era aquela criança que entrava na festa dançando e saía dançando e falava com todo Maravilhoso. mundo e tava, é o arroz de festa, assim, né? Então, tinha muito essa coisa do expandir, né? Do querer ser vista, de ser artista. Aham, Eu brincava também que estava me que apresentando e legal. essa coisa, assim, né? Depois eu fiz um tempo de teatro quando eu era adolescente ali, acho que de uns 11 até uns 15 anos eu fiz teatro, então também foi Lindo. uma forma de trabalhar isso, né? E foi muito legal, assim, essa época da minha vida. E tu tinha esse sonho de ser atriz ou não? Assim, era uma coisa mais, não era um desejo, assim, da tua criança? Eu acho que o desejo era esse, assim, de ser vista, de ser reconhecida, de querer brilhar, assim, no palco, sabe? Sendo dançando, sendo atriz, assim. Eu queria ser artista. Era isso que eu queria. Demais! E esse desejo dessa Gabi, tanto criança como adolescente, como tu trouxe, né? Ele ainda mora aí? Olha, guria, eu tô descobrindo que parece que sim. Ah, demais! Olha, Eu, reconhecer os desejos é algo é, precioso. é um resgate, assim mesmo, né? Porque a gente vai colocando um monte de coisa em cima disso, né? A gente vai cavando um buraco ali, vai adultecendo e vai deixando essas coisas de lado. Exato. Ah, não, porque isso é bobagem, porque ser artista não dá dinheiro, porque não Isso. é assim, né? Então, tem muitas camadas, assim, que foram colocadas em cima desses sonhos, né? Claro. Hoje, assim, principalmente pós-pandemia, né? Sim. A gente ainda tá na pandemia, mas Sim, enfim, claro. tá. É outro período, Mas né? nesse período, assim, bom, que eu fiquei muito mais na caverna ainda, que Claro. foi um período muito importante, né? Aí mais ainda, mais reclusão, mais eu me fechei, e foi super importante para conseguir me reconhecer, né? Mas eu sinto que tem uma Gabi que quer sair, Tá assim, em que outro quer. momento. É. Uhum, Que legal, Gabi, tipo, reconhecer isso, porque é isso, a gente, tá, os caminhos da vida nos levam, né, para vários outros lugares, mas assim, reconheço isso, de que forma eu alimento esse desejo aqui dentro, né, de que forma hoje eu consigo alimentar, né, e uhum, tornar isso real, né, admitir pra gente mesmo, né, uhum, uhum, uhum. e tu pode, assim, compartilhar, assim, comigo, assim, hoje, nessa fase que tu tá, assim, o que que como tu alimenta esse teu lado mais espiritual, assim, né? Como que tu alimenta isso todos os dias? Tu tem ritual? Como que é? Sim. Ahn, bom, esse lado espiritual, ele sempre,
é aquela coisa, assim, eu cheguei nesse ponto em que eu olho para trás, revendo as coisas todas como elas foram na vida e percebendo de uma outra forma, tudo, assim, né? Então hoje eu tô olhando para minha história e ela tá se reescrevendo, é quase uma viagem no tempo isso, né? Engraçado. Mas hoje eu consigo perceber que apesar de eu sempre ali, quando depois de ser adulto, de ser adolescente, adulta, que eu comecei a negar isso, comecei a dizer que não, que eu só acreditava no que era científico, que eu dizia no peito, dizia não, porque eu sou agnóstica, porque eu só acredito naquilo que pode ser provado, né? Olha Então, só, apesar de todo esse discurso mordeu lindo, a língua. eu sempre tive apoio espiritual, sempre. Isso, assim, eu consegui entender da minha história que eu sempre tive esse apoio e eu sou hoje, assim, inteira gratidão, né, pelos meus guias nunca terem me abandonado, Não tem desistido de ti. terem desistido de mim, apesar de toda a bobagem que eu dizia. E então, assim, esse processo de reconexão, ele tá muito intenso. Ele acontece todos os dias, de várias formas, não sempre da mesma forma. O Reiki me ajudou muito nisso, muito, muito, porque apesar de saber que a meditação sempre foi uma ferramenta muito importante para mim nesse sentido de conexão, eu tinha muita dificuldade de parar e meditar, Uhum. né? Então, quando eu estou nos momentos de autoaplicação de Reiki, é um momento em que eu consigo parar e aquietar, porque eu tô ali concentrada naquilo que eu tô fazendo, eu tô sentindo o meu corpo, eu tô percebendo a energia, né? Claro, tu tá Então, ali mesmo. tô ali, tô aqui, né? Então, o Reiki ajudou muito nisso. Mas, assim, eu sou da pessoa que acende um incenso, uma vela, um incenso pro anjo da guarda, uma vela pro orixá, faço Maravilhoso. Eu faço de tudo. Eu não sigo uma doutrina, né? Eu vou tomar passe no centro espírita, eu vou tomar passe no centro de Umbanda, né? Independente do que Porque eu não é acho que é sobre religião. exato. Não é sobre religião. É muito mais amplo, né? Eu me Muito. considero assim uma universalista. Demais. Eu Acho acho. que ainda há muita confusão nisso, né? Uhum, Né? Quando uhum, a gente fala assim, gosta e que alimenta esse lugar na gente, assim, é como se tu tivesse, tipo, tem que ter uma religião e não, né? exato. Não tem que ser de um jeito, né? Isso uh, é uma conexão que tem que ser natural, assim, né? Que tem que bater com aquilo que tá no teu coração, né? Então, eu sou muito livre nesse sentido, né? E tô sempre com incensinhos, meus cristais, aquela coisa toda, né? Mas eu sou muito livre também. Então, tem dias que eu vou ali, faço um banho de descarrego, faço um ritual, já queimo aquilo, já transmuto. Legal, Então, Gabi. é do que vem, é do que eu sinto é, e rituais e rezas, muito mais do que um passo a passo, é a intenção que tu coloca naquilo, né? Lindo. O ritual é isso, né? Uhum, É a intenção, ele não precisa ser algo pronto, né? uhum, E se tu for exatamente. para pensar, os rituais, né? Eles existem há muito tempo, né? E a gente sempre ritualizou, desde muito pequenas. Eles só se perderam, muitas vezes, Uhum, né? uhum. Tem alguns que estão aí, né? Soprar a velhinha todo aniversário. Claro. E a gente, aquilo ali a gente faz, tipo, no automático, né? Parece que não. Mas é uma intenção quando tu assopra aquela velhinha, né? Uhum, uhum. É o desejo, né? Aquele pedido que tu faz ali ao soprar a velhinha, né? É, tipo, tem essas datas, tipo, ano novo, né? Que tem aquela marcação, assim, né? Tipo,
olha, é difícil quem não ritualize ali no novo, porque ele é um ritual Sim. coletivo, né, de mudança, né, de recomeço. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, né, Gabi, como que hoje, assim, né, dentro de tudo isso que está me trazendo, e muitas coisas bonitas e transformadoras, mas a gente sabe que esse lado, que quando a gente procura se conhecer, tem o lado B da coisa, né? Uhum. Aparece muita coisa difícil, né? Então, assim, eu queria conhecer hoje, assim, qual o teu maior medo hoje? Ai, guria. Olha, eu acho que. Ó, Viu? acho que hoje, assim, eu fiquei por bastante tempo, acho que isso eu posso dizer assim, quando eu comecei a me reconectar com essa questão da espiritualidade, um medo que eu tive muito intenso foi de, será que isso real tá acontecendo? Será que isso não é, será que eu não tô ficando maluca? Será que isso que eu tô sentindo tá acontecendo comigo mesma, assim, né? Então, esse medo de me perder nesse processo era muito intenso, muito Hum, intenso. um Hoje eu já. controle? Oi? É isso, assim, uma tentativa de controle? Ah, De querer controlar o que está acontecendo? Não. não, não de controle, assim, mas tipo, são tantas coisas tão intensas que acontecem. Então, por exemplo, tu teve um sonho, daí tu acorda, tem um monte de sincronicidade falando contigo, te apontando aquilo. Aí tu sai e aí tu encontra, sei lá, encontra um animal que te traz uma mensagem sabe? E aí tu fica olhando todos os símbolos daquilo e a tua cabeça não para de entender os sinais Aham. que o universo tá falando, Uhum. sabe? E aí a sensação que tu... Isso te deu medo, então, em algum momento. Isso assusta, porque Ah, foi tenso que eu tinha um certo medo de, será que eu não tô perdendo a razão, na real? Sabe? claro, claro. Será, será que isso que tá acontecendo? Porque todo mundo fala, né? Ah, não, ficou doida, ficou maluca. E Pois nós é, mulheres escutamos isso com bastante frequência, né? frequência, né? Tem esse julgamento social. E isso tinha muito em mim também, Claro, né? De realmente julgar o que eu estava sentindo e colocar isso em dúvida, né? entendo, Se claro. eu estava sentindo era real, sabe? E esse eu acho que foi o maior medo. Nesse processo todo, acho que esse foi o maior Esse é o medo que eu medo. tive. E eu acho que ele ainda não está completamente superado. Eu ainda às vezes duvido. Eu Uhum. ainda tenho momentos em que eu duvido, né? E eu acho que isso, no fundo, é um pouco saudável, que a gente tenha um pouco de discernimento, assim, de pé É. atrás, de acreditar em tudo sempre, né? É, Mas ele já tá mais tranquilo nesse momento, sabe? Nesse tá, momento, acomodou, vamos dizer. é, acomodou, porque eu comecei a realmente perceber coisas na minha vida, assim, na minha vida prática, né? E que relaciona com tudo isso que eu tô sentindo internamente. Então traz uma calmaria, né? Quando tu começa a ver que as coisas, não, realmente isso tá acontecendo, porque olha como que tá acontecendo. Demais. Eu, né, já te conheço, né, Gabi? Então eu queria, assim, até que tu pudesse me contar, assim, o quanto a tua caminhada de buscar entender melhor o universo dos sonhos, né? Dos sonhos que a gente sonha, enquanto dorme, tá? Não o sonho que eu falei da infância. Eu queria, assim, que tu pudesse me contar, assim, né? O quanto os participantes hoje estão aqui, o gato, o cachorro, tá tudo por perto, tá tudo certo. Sim. O quanto os sonhos, assim, influenciaram nessa caminhada, né, que tu tá agora, assim, né? O que tu pode contar pra mim, assim, sobre isso? Sim. É bem doida essa caminhada dos sonhos, porque quando eu estava naquele processo lá de trabalhar sem parar, residência e tudo mais, né?
antes da residência principalmente, eu era aquela pessoa que eu nem sonhava. Então eu deitava, dormia, apagava, no outro dia eu acordava, né? E não, nada, não tinha nenhum sonho. Eu fazia terapia, minha terapeuta sempre perguntava, mas tu não sonha com nada? Eu nunca tinha Nada. sonho. Nada, assim, era uma coisa bizarra. É, muito pontuais, assim, alguns pontos, alguns sonhos, assim, mas, tipo, muito difícil de sonhar, sabe? Depois que, ah, principalmente depois da pandemia, né, que a gente teve esse período de ter que todo mundo parar, né? Sim. Todo mundo parou, Coletivo, né? foi o coletivo aí que parou. Os sonhos começaram a voltar, né? E começaram a voltar e com muitos símbolos, assim, e tinha sonhos que eu acordava e dizia, nossa, eu acho que isso quer dizer tal coisa, né? E eles foram vindo, assim, naturalmente. Alguns eu conseguia identificar mais ou menos o que ele queria dizer, porque sonho fala com a gente por símbolo, né? Então, às vezes, é Sim. aquela coisa, tu tá andando numa floresta, daqui a pouco passa uma baleia. Então, Aham, isso. É impressionante. é impressionante, o material simbólico do inconsciente é interminável, né? Muito. E, e aí, bom, nesse processo, eu mudei para cá, para Floripa, né? Foi a partir de uma meditação que também não deixa de ser, não deixa de carregar esse aspecto Nossa. simbólico, né? Eu me vi na praia, me chamando, e fui atrás disso, fui atrás daquilo que a meditação estava me dizendo, né? Estava me apontando. Porque tu é de Porto Alegre, né, Gabi? Tu foi, assim, sozinha, né? Acho que é importante frisar isso, essa coragem, essa mulher que desbravou, assim, sozinha. Então é importante pontuar, assim, tu saiu de Porto Alegre e sem Sim. conhecer nada, simplesmente se mandou para Florianópolis, né? Simplesmente me mandei. Eu tinha vindo uma vez para Floripa passar 7 dias Uma e antes vez, isso. E aí vim e, enfim, assim, foi incrível, né? Está sendo assim esse processo. Era um lugar que eu realmente precisava estar para essa cura toda que precisava acontecer, que ainda está acontecendo, né? A energia aqui da ilha é realmente mágica, né? E trouxe muita cura, estar perto do mar, estar perto da natureza, nossa. facilitou muito isso, né? Sim, tu vê bichinho aí na janela, né? Sim, saguizinhos, né? Então tem Nossa. toda Isso uma conexão facilita a conexão. muito, muito, muito. E, mas eu tinha alguns sonhos que me encafifavam, assim, porque eram sonhos que realmente, aquele negócio que eu falei antes, tu tá na Claro. floresta da baleia, né? Então, Sim, tipo, aham. às e aí eu conheci uma médica neurologista que tem formação em psicologia junguiana, que é a doutora Francis, que ela tinha esse curso dos sonhos. E eu disse, nossa, preciso fazer isso. Demais. É pra mim. E aí eu fui com tudo, assim, me joguei, fiz o curso e foi a transformação, assim, porque realmente Verdade. o nosso inconsciente, ele funciona muito mais do que a parte consciente, né? Muito. Então, quando a gente sonha, é uma linguagem inteira lá do inconsciente. E quando tu consegue trazer isso para o consciente, trazer essa mensagem para o consciente, isso tem um material riquíssimo. Muito. E é muito interessante porque é só a pessoa que sonha é que pode desvendar esse material, né? Não tem como, sei lá, a Gabi tentar desvendar o meu, eu da Gabi, porque a gente sente, né? Exato. Tem, claro, a gente pode ali, né? Ó, tal símbolo Aham. tem uma relação com tal coisa, né? Mas aquela coisa, mas o significado, ele só vai fazer sentido quando tu tiver aquele, é isso. Eureka.
É o momento eureka, exatamente. Claro! E tu acha, Gabi, que até por tu ter estudado, né, tu sabe bastante assim sobre sonhos, tu foi se aprofundar, que quando a gente não sonha muito, é porque a gente está um pouco desconectado do nosso ser, assim, o que que tu, assim, né, pode nos dizer assim sobre isso, assim? Olha, no meu caso era. Eu não posso afirmar com certeza absoluta que vai ser o caso de todas as pessoas, né? Claro. Mas, assim, o que eu posso falar com relação ao que eu estudei e ao que aconteceu comigo é que sim, eu estava completamente desconectada de mim. A gata tá passando na frente da mesa. Tudo certo. Gato, né? Intuição, tá tudo conectado. Espiritualidade, os gatos estão tudo conectados. Desconectada. Comigo era isso, assim, eu realmente eu fugia muito, na verdade, né? Eu tinha uma agenda de trabalho e de compromissos que eu sempre achava um espaço para colocar mais alguma coisa ali e Ah, não ficar sozinha, e não ficar comigo mesma, né? Então eu fugia muito disso, desse encontro comigo mesma, nossa. né? E quando a primeira reviravolta, assim, que foi quando eu fui para a residência, na verdade, eu fui, o primeiro ano da residência eu fiz em Venâncio Aires, no município do interior do Rio Grande do Sul. Uhum, sim, Então eu me mudei, minha primeira grande mudança, assim, para longe de foi pra Porto lá. Alegre, foi para lá. E eu cheguei lá, foi bem na época que eu terminei um casamento de 6 anos. E aí eu cheguei lá sozinha, pós-término, na residência, uma carga horária absurda. Sim, Foi, foi um período muito difícil, assim, mas foi ali que eu comecei a me reconectar comigo, de verdade. Porque eu fiquei sozinha num ambiente em que eu não tinha como fugir, eu não tinha o que fazer, porque eu tinha que estar lá. E eu não tinha muita interação com as outras pessoas, então eu estava real sozinha, né? E, enfim, ali que eu comecei a me reconectar. Então, foi lá nesse processo, lá nesse tempo, né, que eu parei de comer claro. carne Sim, e, sim. Que tu teve e que essa eu, mudança. exatamente, e que eu fui, né, me conectando de novo com essa essência que é a minha, né? É interessante, E né? Tu separou e se tornou inteira. isso, exatamente. Inteira, Foi, né? foi ali que começou, pelo menos, né? Começou o Esse, processo de querer se tornar inteira e ficar sozinha e gostar desse lugar de estar sozinha, né, Gabi? Porque é difícil, exatamente. É né? difícil, muito difícil. Para quem nunca, para quem sempre fugiu disso, Claro, é né? difícil. Assusta muito. É muito assustador esse lugar de estar sozinha. Muito. Não sabia fazer nada sozinha, assim, né? Sempre tinha companhia de outras pessoas, de alguma amiga, de, enfim, né? De outras pessoas junto comigo pros rolês mais aleatórios, assim, né? Claro, tu teve que. Vamos tomar um chimarrão na praça? Nunca era sozinha, era sempre com alguém, né? Então, Claro, teve que aprender. tive que aprender. E aí, bom, voltei para Porto Alegre, fiquei um ano em Porto Alegre, um ano e pouco. E aí, na pandemia, vim para Florianópolis também, sozinha. Mas aí, nessa época, eu já estava Tava em eu outro tava mais momento. Não, maravilhosa. Acho que tu tá a cara de Floripa. Tá cara de super a cara de Floripa, demais, assim, sabe? Demais. Gabi, a gente tá, né, chegando no nosso horário, mas eu queria fazer uma pergunta que eu anotei, né? Porque eu fiz umas perguntinhas para eu não esquecer, assim, né? O que são duas, na verdade, né? Uma delas é assim, essa criança, Gabi, que vive em ti, essa adolescente, Gabi, né? Eu quero saber da criança, o que tu gostava de brincar Uhum. quando era criança? Qual era a tua brincadeira favorita? Tá, bom, eu gostava muito.
de dançar, isso eu fazia o tempo inteiro, tá? Eu acho que era a coisa que eu mais fazia. Eu dançava muito, 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 muito. E eu brincava Ah, muito sozinha, porque eu não tinha primos da mesma idade, assim, né, aham. que convivessem próximo, nem irmãos. Meu irmão nasceu quando eu tinha 15 anos, então eu fui filha única até os 15, Claro, né? bastante, bastante. Tive essas duas experiências na vida, de ser filha única e de ter um E de irmão. ter irmão. E, é, e então eu brincava muito sozinha, assim, né? E eu brincava de que eu tava também, brincava de apresentadora, brincava de professora, de coisas assim, que eu tava sempre discursando alguma coisa, tava sempre falando. Tu vê que esse palco, né, esse brilho, né, esse chamar a atenção, ele tá em tudo, tá nessa dança, tá nessa menina tão viva assim, né, que tá aí, né, Uhum, vindo à tona e a gente percebendo esse florescer, né? Isso é muito bonito. E eu quero, a última pergunta que eu quero te fazer, Gabi, é assim, como que tu pode, se tu pode, né, me contar algo assim revelador, algo que eu não saiba sobre ti. Uma história, eu adoro ouvir história, né? Então, ah, uma super assim história tua, assim que eu não saiba, uma curiosidade, uma fofoca. meu, meu Deus do céu. Minha cachorra tá perguntando também. Ah, Ela tá. tá com essa dúvida. Ela também tá Também curiosíssima. tá, interessada. Ai, guria, deixa eu ver, me pegou de surpresa essa, né? Vamos pensar aqui, algo que tu não saiba. Ó, ela tá insistindo. Ela tá, claro, ela tá chateada que não tá sabendo o que que é. Alguma coisa Ai, muito. Pode ser aí um segredo, alguma coisa que eu, assim, reveladora. tá. Quando tu for Eu, famosa, vai aparecer na mídia, hein? tá tudo bem, né? Já tô aqui mesmo, já falei tanto. Isso aí. Eu acho que tem uma coisa que aconteceu esse ano, assim, e que são pouquíssimas pessoas que sabem, é, que eu acho que eu não te contei isso, porque tu vai entender o motivo, que foi quando eu fui para Chapada dos Veadeiros com a minha amiga Fran. Isso foi uma coisa que aconteceu muito louca também, assim. Eu tava um dia aqui em casa, acordando, naquele período de acordar, assim, e eu ouvi só, Chapada dos Veadeiros. E eu, ué, o que é isso, né? E aí fui pesquisar, claro, eu já sabia que o lugar existia, mas nunca nem tinha Nunca foi. cogitado a ideia de ir pra lá, assim, né? Claro. E eu mandei mensagem pra minha amiga essa e falei, ó, Fran, negócio seguinte, Vamos. rece- recebi essa informação aqui, acho que vale a pena a gente Que dar demais. uma topa ir comigo, topa viajar, e ela, vamos. Eu disse, tá, quando é que você tem férias? Em março, beleza. Então a gente vai em março, e a gente já foi assim, já comprei a passagem, agora para não ter É, como desistir. vamos. Aham. Fomos. E, e foi uma experiência toda muito incrível, né? Estar na Chapada dos Veadeiros foi incrível em todos os momentos, né? Assim, foi mágico, muito transformador, é um lugar de muita Que energia, bonito. muita energia. Mas lá teve uma coisa que aconteceu que não são pouquíssimas pessoas que sabem, que a gente no primeiro dia, assim, a primeira noite, a gente estava dormindo. E aí um gato estava dormindo com a gente, porque, né, onde a gente vai, a gente Os atrai gato. gatos. É. E aí tava lá o gato dormindo com a gente e ele nos acordou, assim, às 4 da manhã. O gato nos acordou do nada e, e aí a gente... Tá, e eu tava muito cansada, a gente tinha saído de madrugada daqui de Floripa. E aí chega em Brasília, dirige até lá, aquela coisa toda, né? Então a gente tava muito cansada, mas enfim, o gato nos acordou nós duas, às 4 da manhã. Aí a Fran
levantou, foi lá na sacada, ela fuma, daí acendeu um cigarro, tava lá na sacada fumando o cigarrinho dela. Daqui a pouco ela assim, Gabi, vem aqui. E eu, ai, Fran, eu tô muito cansada. Não, vem aqui agora. E eu disse, mas o que que houve, né? Dela deu sair dela assim, olha aquilo lá. Daí Fran, eu tô sem lente. Ela vai botar tuas lentes. Não enxergo. Falando lentes de contato correndo, voltei a míope, né? Voltei e a gente tinha uma nave espacial, assim, né? Um OVNI parado na nossa frente, assim. Nossa. E isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas agora todo mundo sabe. Agora não tão pouca gente. Mas que foi uma experiência que mudou a nossa vida, assim, porque a gente saber, Nossa. a gente ouvir falar, a gente escutar que alguém viu é uma coisa. Agora, Sim, quando tu se depara com uma cena dessas, assim, muda a tua perspectiva claro. de existência, de tudo, assim, né? Tu enxerga a vida Então com foi outros olhos. exatamente, exatamente. A gente vê tudo com outros olhos, né? Tudo. Nossa. E ao mesmo tempo Então, a gente se vê pequeno diante desse mundo, desse universo. Tipo, a gente é tão. A gente acha que é só nós que estamos aqui. coitados. A vida é muito maior, né? É muito maior e é isso, assim, né? Quando tu tem uma experiência dessa, ela realmente Demais. é um marco na vida, né? Então, eu acho que essa é a maior fofoca que eu podia te contar, amiga. Mas essa é E bem intensa, com certeza. Depois eu vou querer, em outros momentos no bastidor, saber mais detalhes, porque eu adoro, eu vou pro detalhe, assim, mas eu acho que isso é bem forte, assim, isso é um convite, né? Que nem tu recebeu o sopro lá no teu ouvido, é um convite, né? foi exatamente, exatamente. Então, é isso, assim, é a vida antes e depois dessa experiência, né? E todos os dias surgem um monte de novos questionamentos, porque a vida está acontecendo e as Não tem como coisas separar, né? não tem como separar, né? Enfim, foi uma experiência realmente muito marcante, assim, na vida, né? Eu acho que era o que eu podia contar demais Uau! disso. Uau! Uau! Nossa, adorei, adorei saber, adorei. Gabi, querida, né? Eu quero te agradecer por estar aqui, por ter aceitado esse convite, né? Ter aceitado essa grande aventura que é desbravar lugares nossos que a gente também não conhece, né? Então, te agradeço de coração, de dizer que assim, né, te admiro muito, que tu possa teu trabalho, né, a tua voz possa aparecer cada vez mais por aí e tu possa brilhar, né, estar no na luz aí, todo mundo te enxergando como a menina Gabi, né, e a adolescente Gabi, assim, desejavam. Então, eu queria saber, assim, se tu tem alguma palavra para poder dar um beijo aqui de tchau. Não, eu gostaria de agradecer muito, 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 e, por tu ter me convidado, porque, né, aquela coisa a gente fica sempre pensando, mas o que eu vou falar, o que que eu vou contribuir, né? E eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse espaço contigo, assim. E eu só queria comentar que uma das transformações muito importantes que vieram depois dessa viagem foi que eu liberei a minha escrita, né? E essa história, né, a história da viagem e as coisas que aconteceram na Chapada dos Veadeiros viraram um livro que nasceu muito despretensiosamente, Ai, assim, né, Deus. e, e que tá aí e tal, né. Qual o Mas nome do muito livro? o Conta para livro nós. é o Gato Foca e a Terra de Cristal. O Gato Foca foi o gato que nos acordou lá, Gato né, ele foi Foca e a Terra de Cristal. isso. Livro infantil, né, Gabi? Isso. E, mas nesse processo, assim, de recuperar essa Gabi também, que quando criança escrevia bastante, né? Eu escrevia bastante e esqueci disso por um tempo, né? Também. E,
E hoje eu vejo o quanto a escrita é terapêutica, né? Nossa, é um canal, né? É um canal, exatamente. E eu, na verdade, o que eu queria deixar, assim, por último, é justamente eu vejo a escrita, para mim, como uma penseira, sabe o Dumbledore do Harry Potter? Que ele tem aquela Sim, ele vai lá, sim, tira aquele material da cabeça, guarda lá, e é que a legal. escrita é a minha penseira, eu consigo, né, tirar aquele monte de nuvem que tá ali, colocar Ai, de uma forma concreta no papel, né? nossa, E escrita terapêutica é uma ferramenta incrível, assim, é incrível. muito. E pode ser outras coisas, né? Pode ser colagem, pode ser costura, pode ser pintura, A desenho, dança, dança, qualquer, né? Qualquer coisa dessas que consiga tirar lá a daquele monte arte de arte, a arte. e o seu Então, poder, né? o que eu queria deixar, assim, era justamente, assim, sabe? A arte cura muito, né? Então, assim, para muito além das coisas que a gente falou aqui de Muito. fisioterapia, de terapias energéticas, né? Se Uhum, aproxima da arte, porque a arte cura muito, muito. muito, muito, né? Nossa. Então, eu só tô carregando a palavra da arte aqui. É isso aí, é isso aí. Que lindo, Gabi. Obrigada por trazer tanta coisa linda, abrir, né, os olhos, assim, porque eu consigo enxergar, assim, lugares que estavam, tipo, abandonados aqui em mim, e com certeza quem for ouvir vai se identificar em algum momento, porque é isso, assim, é o que há de comum em nós, assim, que tá aqui nessa conversa, né, na mesa do bar, seja aqui, seja na praia, onde for, a gente tá trocando sempre, né? Obrigada, que a gente possa tagarelar muito ainda por aí, né? E te agradeço. Seguimos juntas e conectadas, querida. Um grande beijo para ti. Um beijo. Muito obrigada de novo pelo convite. E estamos juntas, sim. Sempre Obrigada. tagarelando aí. Tagarelar. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.